mover cada coração nessa manhã e que cada alma possa estar realmente disposta a ouvir os teus ensinamentos, a ouvir os conselhos, para que possamos cada dia melhorar no relacionamento com o Senhor, melhorar no relacionamento com o nosso próximo e cada vez mais aplicar as suas verdades na minha vida e que possa ser aplicada na vida de cada pessoa nessa manhã. Ó Deus eterno, louvado seja o teu santo e precioso nome. Obrigado por mais essa graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos aí, agora de manhã, aqueles que estiverem aí na sua rede social, aí no Facebook, pode estar compartilhando, né, nessa manhã, para que outras pessoas possam ouvir da mensagem de Deus, possam ser edificadas na palavra de Deus, né? E quem sabe, né, o Espírito Santo possa também fazer brotar a semente da salvação naquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, né? Então vamos dar essa oportunidade a essas pessoas. Você pode, nesse momento, nessa manhã, mesmo aí na sua casa, compartilhar para que outras pessoas possam ouvir e aprender da palavra de Deus. Nós vamos dar prosseguimento, então, ao culto dessa manhã, expressando a nossa gratidão a Deus através da música, né? Vamos louvar esse Deus maravilhoso, expressar toda a nossa alegria, toda essa paz interior que nós sentimos, essa gratidão, expressar através da música. Aqueles que puderem, seja aí na sua casa ou aqui no templo, puderem ficar em pé, nós vamos nos alegrar cantando. Senhor, amém? O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Eu sei que o Senhor já está aqui, porque na Bíblia está escrito: onde já tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então Ele está aqui. Então vamos adorar o Senhor, dizer que Ele é bem-vindo em nosso meio, que estamos aqui para adorá-lo e aprender da palavra dEle, amém?
Pode assentar, irmãos. Bom dia aqui para a irmã Vanessa, irmã Aline, irmão Marcos Vinícius, estão aqui online, irmã Vanice, irmão Jonas Simberg. Deus continue abençoando os amados irmãos e que possam se alegar na presença do Senhor nessa manhã. Nós vou ler vários textos bíblicos aqui, uma junção de textos bíblicos. Eles estão lá em Isaías 48, Salmo 34, Lamentações capítulo 13 e Isaías capítulo 32, que diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Amém? Que Deus abençoe essa palavra lida ao nosso coração e que realmente o Espírito Santo possa conceder a cada um aqui essa morada de paz, essa morada de confiança, e que possamos buscar isso, né? Desejar isso dia após dia, através da meditação da sua palavra, exercitar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus no nosso viver diário e buscar sempre se relacionar com Deus também, conversando com Ele, né, através da oração. Com certeza teremos todos os dias essa morada de paz no nosso ser, né, todos os dias, mesmo que as situações sejam adversas aí fora, de forma exterior, mas aqui dentro nós temos a verdadeira paz, a verdadeira alegria que Cristo nos dá, dia após dia. Precisamos e temos que desejar isso todo dia para a minha vida e para a sua vida, né? Buscando a Ele. Nós vamos orar nesse momento, fazendo 2 orações específicas. Nós vamos continuar orando pelos enfermos, continuar orando para aqueles que porventura estão enlutados, né? Você conhece, você está lembrando nesse momento. Nós vamos colocar diante do altar de Deus, pedindo para que Deus conforte cada coração, né? E que Deus possa alimentar, através do Espírito Santo, a esperança no coração de cada pessoa, a esperança em Cristo Jesus. Vamos orar, intercedendo então, nesse momento. Vou pedir à irmã Carol que esteja orando nesse momento, intercedendo então por todas as pessoas. Deus Pai, Jesus Cristo, bendito, maravilhoso, Deus de nossa consolação, que nos consola em nossa tribulação, que nos ajuda nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldades. Mais uma vez, Senhor Deus, eu te peço, eu clamo, Senhor Deus, pelos enfermos, Senhor Jesus Cristo. Deus, por mais, Senhor Jesus Cristo, que nós parecemos que, Senhor Jesus, que as coisas, Senhor Deus, não acontecem, parece que, Deus, a cura não vem, as coisas, Senhor Jesus, não mudam o quadro.
Precisamos acreditar num Deus que é capaz, num Deus do impossível, aquele que muda toda a história, aquele que muda toda a situação. Deus, não deixa, Senhor Deus, que tudo isso que estamos passando neste momento, tudo isso, Deus, as dificuldades, venha nos tirar, Deus, a esperança do nosso coração. Porque, Deus, eu sei que o inimigo veio para roubar, matar, destruir as nossas vidas. Mas, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos deixar isso morrer dentro de nós, Senhor. Então, neste momento, Deus, com toda o que eu acredito, na minha fé, que eu acredito em Ti, Senhor Deus, eu creio que Tu és o Deus que faz milagres, Senhor. Visita, Deus, agora cada enfermo, Senhor Deus, cada pessoa que está, Deus, no hospital, os irmãos que estão enfermos dessa igreja, Senhor Jesus Cristo. Deus, aquelas que eu talvez nem sei que realmente estou passando uma dificuldade, enfermidade, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Então, Deus, te peço pelo milagre, Senhor Deus, porque o Senhor muda toda a situação. Você curou, Senhor Deus, na Bíblia tem várias histórias, Senhor Deus, de pessoas, Senhor Deus, que tu, Senhor Deus, deste a cura. Então eu creio, Senhor Deus, que Tu é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus que vai continuar, permanecer fiel, Senhor Deus, para cumprir as promessas que Tu tem em nossas vidas. Amém, sim. Então, Deus, mais uma vez, Senhor Deus, eu sei que realmente, ó Pai, somos pecadores, não merecemos, somos debaixo totalmente da Sua graça. Mas, Senhor Deus, te peço por aqueles que sofrem neste momento, Senhor Deus. Por aqueles, Senhor Deus, que talvez nem tenham forças de orar por si mesmo. Porque talvez as forças até já acabaram. Mas, Deus, faça em nós nascer de novo a esperança. Faça em nós, Senhor Deus, acreditar de novo, Deus, no Deus do impossível. Aquele Deus que faz as coisas acontecerem. Então, Deus, vai renascendo em nossos corações. Que possamos ter fé quando formos orar pelos nossos familiares. Que possamos ter fé quando formos orar pelos nossos amigos. Que possamos ter fé que todo esse momento que nós somos passando, nós vamos vencer em nome de Jesus, porque queremos um Deus poderoso, um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Então, mais uma vez, Deus, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, visita cada irmão desta igreja que necessita, Deus, de uma cura vinda de Ti. Visita, Deus, cada família, Senhor. Vai livrando, ó Deus, de todo mal, Senhor Deus, que possamos vencer, Senhor Jesus Cristo. Nos dá força e coragem, ó Deus, para vencer. E mais uma vez te peço, Deus, que não possamos perder a esperança, que o Senhor está cuidando e o Senhor sabe de tudo. É isso que eu creio, é isso que eu acredito. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nós vamos continuar orando, agora agradecendo, né? Você que conhece alguém que teve algum tipo de livramento, cura, né? Nós vamos estar agradecendo a Deus. Até mesmo você pode ter passado por uma fase difícil, e Deus concedeu aí o livramento, Deus concedeu a cura, seja ela espiritual ou física. Nós podemos agradecer a Deus. E também, essa semana, os aniversariantes dessa semana que passou, né? Hoje, dia 11, tem a Maria Brasilino, né? Que está completando mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Maria e que conceda a ela a cada dia o crescimento, a maturidade espiritual, vindo da sua palavra, da comunhão com Ele, né? Que ela possa todos os dias manter essa comunhão com Deus e com seus irmãos. Também a irmã Vanessa, hoje também está completando mais um ano de vida. Vamos estar lembrando em nossas orações, agradecendo pela vida dessas irmãs, ok? Vou pedir ao irmão Gustavo, ora agradecendo pela irmã Maria Brasilina e a irmã Vanessa. Oremos, a Deus. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje que o Senhor tem nos dado, por essa semana incrível que nós tivemos, que nosso final de semana também, que hoje, o domingo, que a palavra que o Senhor esteja para dar aos seus servos, ó Deus, que a gente possa glorificar a Deus, que a gente possa conseguir trazer mais membros para a igreja, porque a igreja é um médico, é um hospital, e o médico é o Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo, obrigado pelos aniversariantes, a minha mãe, Vanessa, que está completando mais um ano de vida, que ela possa ser abençoada pelo Senhor e que ela continue sendo essa pessoa incrível que ela é, ó Deus. Amém. Obrigado também pela irmã Maria, que faz aniversário. Muito obrigado por tudo, Deus. Senhor, esteja abençoando a vida de todos os aniversariantes, não só daqueles que estão fazendo aniversário, mas também de todos que estão com dificuldade, com problemas financeiros ou problemas de saúde, que o Senhor esteja abençoando eles e curando, ó Deus. Obrigado por tudo, pelo pão de cada dia, e nós oremos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Essa semana você pode estar lembrando de alguns irmãos, se você quiser ligar ou orar, né? Então, dia 12 temos o Daniel Lucas, dia 15 o Antônio, o Guilherme, da irmã Elaine, dia 16, a irmã Maria do Carmo, né? Dia 16. Então, temos aí esses irmãos essa semana que está chegando, e você pode estar lembrando em suas orações, agradecendo por esses irmãos. Vamos dar continuidade, então, louvando ao nosso Deus, cantando na sua presença. Logo em seguida, o irmão Joel estará com a palavra para ministrar, assim, a nossa lição da IBD. Vamos louvar? Amém, amém. Vamos continuar. Vamos continuar a presença do Senhor. Quem puder se levantar, se levanta. Se não puder, pode ficar sentado também, não tem problema. Vamos continuar adorando o Senhor. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és.
Bom dia. É bom ver os irmãos aqui. Aqui de cima é uma honra estar aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais um dia, mais uma vez dando a lição. E agradeço o pessoal online também, meus irmãos, minha mãe. Um irmão meu mora no Canadá, o outro mora nos Estados Unidos e estão assistindo. Eles têm que acordar mais cedo. Tem muita gente da igreja assistindo, tem pessoal do interior assistindo. Eu agradeço pela audiência. A audiência é interessante, né? Agradeço por estarem cultuando conosco, estarem nessa EBD para louvar a Deus. Essa música, eu gosto dela. Engraçado que ontem à noite eu cantei essa música, eu estava louvando a Deus com essa música. E fala assim: tudo que eu mais quero é te ver. Que isso seja realmente o desejo do nosso coração. Tudo que eu mais quero é te ver. E ele fala de lugar secreto. Eu fico pensando que seria um lugar secreto. Vocês ficam pensando assim nas músicas, né? Tem um filme que chama Quarto Secreto. Vocês assistiram? Que uma senhora tem um quartinho que ela fez só para orar. E ela fica orando lá horas e horas. E aquele momento de você buscar a Deus, de você se derramar, né? Porque o que você mais quer é ver a Deus, ver a glória de Deus. Então, de joelhos, você fica lá. Né? Eu entendo essa música desse jeito. Né? Eu não sei se essa era o desejo da pessoa que compôs, fosse essa a mensagem, mas é isso que eu acabo tirando para mim. Né? E, bem, vamos começar. Vocês oraram por mim já? Foi orado? Foi? Não. Então, eu quero que alguém... Então, eu oro mesmo por mim. Porque até chamar alguém subir aqui. Senhor Pai, fica conosco nesse dia. Fala conosco através da Tua poderosa palavra, Senhor. Que sejamos instrumentos Seus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoe todos aqui, abençoe todos que estão online. Ó Senhor, para que a Tua palavra reine e que Tua vontade seja feita, trabalhe nos nossos corações para edificação e salvação. Em nome de Jesus, amém. Bem, hoje é dia 11 de julho de 2021, essa aqui é a Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de São Sebastião. O pastor da nossa igreja é o pastor Renato Gama Marques, que ontem estava no Rio de Janeiro. Deus esteja abençoando ele e sua família. Né, eles estão voltando para cá na terça. O irmão Anderson que falou aqui é o diretor da EBD. Que Deus esteja abençoando ele e a sua família. Obrigado pelos músicos, pelos instrumentistas, pelos cantores de Deus que estão, essa banda maravilhosa que traz a mensagem de Deus nos dons, na música e na voz. Bem, dia 5 foi dia da fundação do Exército da Salvação, vocês sabiam? Dia 5 agora, dessa semana. Ela foi fundada em 1865 por William Buff. Ela tem 156 anos e ele era um pastor metodista. Então, é uma instituição cristã. Foi fundada dia 5. Que Deus abençoe essa instituição por muitos mais anos. Dia 7 foi o Dia Mundial do Chocolate. Isso é extremamente importante. Aos chocolatras. O meu só se for diet. Dia 8, Dia do Panificador. Que Deus abençoe os panificadores, né? O pãozinho o pão de cada dia, né? Dia 9 foi feriado, foi dia da Revolução do Soldado Constitucionalista. E dia 10 foi um dia importantíssimo, foi o dia da pizza. Tá? Que a gente não esqueça esse dia. É só coisa que engorda, né? Ó Senhor, tenha misericórdia. Dia 7 a 10 de julho de 2021 foi o 22º Congresso Batista Mundial, juntos. Sabiam disso? Não foi muito divulgado aqui, né? Mas foi online esse congresso, né? Que Deus esteja abençoando esses congressos para a honra e glória de Deus. Na semana passada, eu perguntei para vocês se vocês sabiam o significado de algumas palavras que a gente usa muito. Hosana, por exemplo. Alguém sabe me dizer qual é o significado da palavra Hosana? Não é Rosana não, viu? Tinha uma irmã da igreja que o nome dela era Rosana. E quando o pessoal cantava Hosana, ela achava que era para ela. Mas não é. Hosana com H. O que é?
Vocês sabem o significado? Vocês sabem? Na verdade, tem vários significados, por incrível que pareça, mas o significado que nós usamos mais é o significado de interjeição de viva, né? Na verdade, tem mais a ver com alegria, uma expressão de alegria, de viva. Mas Hosana, ela também vem do hebraico Hoshiana, que significa um grito de ajuda, o salve-nos. Interessante, né? E do latim, Hosana é uma saudação, louvor ou aclamação. E nós usamos mais nesse sentido de viva. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o pessoal falava Hosana, não é? Ao que vem em nome do Senhor. Então é no sentido de aclamação. Tá bom? E aleluia. Sabe o que quer dizer? A maioria já sabe, não sabe? Aleluia. É louvem a Deus Yahvé, tá? Ou adorem Deus Yahvé. Em hebraico vem de aleluia. Alelu significa louvar e Iá é Deus Yahvé, né? Então aleluia é louve a Deus, tá bom? Então Hosana é uma interjeição de viva, né? Seria glória a Deus, alguma coisa assim. E aleluia é louve a Deus, tá bom? Como é a aula, a escola bíblica dominical, é sempre bom dar essas lições, né? Hoje nós vamos falar da lição 14 do nosso livro, que fala sobre o amor de Deus, estudos das cartas de João, que nós estamos continuando. O tema é testemunho, a chave para a fé. E esse é um texto complicado, mas abençoado. Eu vou pôr no meu celular, porque aquela televisão fica às vezes pequena, dependendo do slide que eu faço. Então eu vou pôr aqui, para eu poder enxergar mais perto. Aqui. Ótimo. Então, o texto é 1 João capítulo 5, nós vamos ver de 6 a 12, tá? São só 6 versículos. O livro de João nós já estamos estudando, e João tem um jeito de ensinar interessante. O ensino dele é meio cíclico. Ele fala e ele volta e fala a mesma coisa de novo, só que ele incrementa algum ponto, e depois ele volta e fala de novo a mesma coisa e incrementa algum ponto, né? Deus é amor, então amemos uns aos outros, lembram? Né? Esse Deus é amor, né? Nós temos que amar uns aos outros. Ele vai e volta, incrementa e põe mais alguma coisa. É uma forma de ensinar. Muitos pastores fazem isso também, de eles falarem mais de uma vez a mesma coisa para fixar a mensagem, tá? Então vamos ver 1 João capítulo 5, versículo 6. Próximo, por favor. Isso, aí. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aqui ele já começa a falar de testificar. O Espírito testifica. Mas o que ele está falando? João, ele parece muito simples, só que ele é extremamente profundo. Ele é profundo. E aí você fica assim, parece simples. Se você ler assim, numa lapada só, falar assim, normal. Lê um por um, lê devagar, para você ver o que ele está falando. Por exemplo, o que Jesus quer dizer? Aliás, o que João quer dizer, falando de Jesus, que ele veio por água e sangue. O que é vir por água e sangue? Já não é tão simples, né? Já complicou. Jesus veio por água e sangue. O que quer dizer vir por água e sangue? Vocês têm ideia? Ele vai falar isso várias vezes. Então se prepare, que João não fala uma vez, ele fala várias vezes. E ele fala que Jesus é amor, que Jesus é luz, que Deus é luz, que Deus é amor. E ele fala agora, e ele testifica, ele garante que, o Espírito Santo garante que ele veio não só por água, mas ele veio por água e luz. O que é isso? Olha, eu vou pôr várias versões, ou várias interpretações do que seja esse texto, e depois eu vou falar o que eu creio sobre isso, tá? Próximo. Eu fiz um estudo e eu vi que tem vários pensadores que pensam diferentes sobre esse texto. Mas, na verdade,
mesmo todas as formas diferentes de interpretar, acabam caindo no mesmo ponto. Eu quero ver se vocês vão conseguir entender isso da mesma forma que eu. A água e o sangue seria o batismo e a morte de Jesus. Essa é uma das formas de interpretar. Muitos falam que é o início do ministério dele e o fim. Tá? Apesar que não é o fim do ministério, né? Mas seria a consumação do trabalho dele. Tá? Que seria a morte, que ele grita, está consumado. Porque depois ele faz a ressurreição, e ele ascende aos céus, e ele está vivo até hoje. Mas o ponto seria o início e a consumação do ministério dele na terra. Então seria o conceito de o batismo, seria a água, e o sangue, a morte. Esse é um dos pontos. Tá? O outro, o B, seria... tem um versículo que está em João 19:34, que fala assim: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Vocês sabiam disso? Quando Jesus estava na cruz, eles não queriam, as pessoas demoravam para morrer na cruz. Você sabe por que a pessoa morria na cruz? Porque quando você abre os braços, fica difícil respirar. Vocês sabiam disso? E eles tinham como se fosse um banquinho aqui, que você apoiava assim. Eu estava estudando sobre essa questão. Inclusive, ficava uma discussão se furava aqui ou aqui. Na verdade, às vezes furava aqui, porque você não ficava apoiado na mão. A mão, às vezes, era colocada para trás da cruz. E você ficava sem ar. E para você respirar, você tinha que subir e apoiar, porque se caísse, você perdia o ar. Então a pessoa ficava o tempo todo apoiando e fazendo assim. Por isso, que quando que eles queriam que a pessoa morresse, eles quebravam as pernas da pessoa. E eles não queriam, como Jesus foi crucificado na sexta, e no sábado seria a Páscoa, eles não queriam que Jesus ficasse vivo, que as pessoas ficassem vivas até a Páscoa, porque depois teria o trabalho de retirar o corpo, e eles não queriam fazer isso no sábado. Então o que eles iam fazer? Quebrar as pernas, para que a pessoa morresse mais rápido. Tanto que eles quebraram as pernas dos que estavam ao lado de Jesus. Mas quando chegaram para Jesus, olhavam, ele já estava morto. Aliás, quantas horas Jesus ficou na cruz até morrer? 6 horas. Tá? Aí eles viram que ele estava morto, então o soldado pegou uma lança, ao invés de quebrar a perna, e furou o lado de Jesus. E saiu sangue e água. Isso é um simbolismo também, tá? Simbolismo qual? Eu vou falar. A água tem um simbolismo de purificação. O sangue de remissão de pecado e a água de purificação. Eu vou mostrar alguns versículos para vocês, tá? Então, muita gente acredita que esse água e sangue seria a redenção que a gente tem pela morte de Jesus, pela água e pelo sangue dele. E tem pessoas que creem que água e sangue seriam os sacramentos, que é o batismo e a ceia, que representam a mesma coisa. Tem uma passagem que é muito interessante, que Jesus fala com Nicodemos. Vocês lembram disso? O que Jesus fala para Nicodemos? Aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus, não é isso? Aí Nicodemos não entende. Ele fala assim, como você sendo mestre em Israel não entende isso? Aí ele fala uma outra frase. Aquele que não nascer da água e do sangue, não entrará no reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer com água e sangue e nascer da água e sangue? No Velho Testamento não tem nascer, mas existe uma referência à água e sangue no Velho Testamento. Próximo. Em Ezequiel 36, 25, você vê ele falando assim, espargirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Em Números 19, 9, fala assim, um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará no local
puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação dos pecados. Existem muitas referências no Velho Testamento sobre o uso da água para purificação. Até quem é leproso e é limpo e é perdoado, ele tem que ser espargido com sangue e depois com água, ele tem que ser lavado com água. Então a água tem um sentido de purificação e sangue tem um sentido de remissão e perdão dos pecados. Tá? Isso está contido também no Novo Testamento. Isso era uma coisa muito óbvia para os judeus. Muito óbvia. Nós não costumamos falar muito da água nesse sentido, mas o batismo tem sentido também de mergulhar na água do novo nascimento. Você era uma pessoa, um pecador, aceitou a Cristo, virou uma nova pessoa e nasceu como uma nova pessoa. Mas também tem um sentido de purificação dos pecados, que tem a ver com Cristo, com o trabalho de Cristo. Aquele sangue e água que sai separado também tem esse sentido de purificação e de remissão dos pecados. Você vê como Deus ele insiste no símbolo para ficar claro para nós o que Ele quer de nós, que nós sejamos perdoados e purificados. Amém? Qual que eu creio? Bem, eu creio que a obra de Deus é na purificação e na ação do Santo Espírito para nos limpar. Do sangue de Cristo para nos limpar. E o Espírito Santo é testemunha disso. Ok? Eu creio nisso. Tá? Eu creio que tem a ver com batismo e com a morte, mas eu creio que é muito mais abrangente que tudo isso, que a ação do Santo Espírito em tudo isso. Eu não creio que nenhuma dessas partes se desfaça, até porque mais para frente ele vai falar de novo, e eu acho que tem a ver com a obra de Cristo e com o testemunho da obra de Cristo, que vai entrar o batismo também. Mas o batismo também tem a ver com todo esse processo. Quer ver? Vamos ver para o próximo. E mais um. E mais um. Mais um. Isso, agora o 7. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Ele está falando de testificar, de testemunho, de dar, de confirmar, no sentido de confirmação. Ele falou que a água, o sangue e o Espírito Santo confirmam, agora ele volta e fala, esses 3 testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? Jesus. Só para confirmar que é Jesus, próximo. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele confirma que no princípio era a Palavra, ele estava com Deus, era Deus, e essa Palavra se tornou carne. Essa carne é Jesus. Então Jesus é a Palavra. Mais um. Então nós estamos vendo a Trindade aí. Mais um. Isso, obrigado. Nós estamos vendo a Trindade. Pai, Jesus e Espírito Santo. Tá? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 testificam Jesus. Olha que interessante. Os 3 apontam para Jesus. Ou seja, desde o Velho Testamento se apontava para Jesus. No sacrifício do carneiro, na lavagem, que você tinha que lavar com água para se purificar, na verdade é uma referência para Jesus. A água não purifica você dos pecados, e nem o sangue de um animal. Mas o sangue de Cristo e a água de Cristo nos purifica de todo o pecado, porque Ele levou sobre si os nossos pecados e enfermidades. Quando nós cremos nele, nós recebemos essa purificação e essa expiação dos nossos pecados, porque Ele tomou sobre si isso. E no céu já testifica isso. Ou seja, ele está falando o seguinte, ele está fazendo uma afirmação, e ele está falando quem confirma isso. Tá? Quem confirma? Próximo. Mais um, o 8. É isso. E agora na terra, quem testifica? O Espírito, a água e o sangue, de novo. Eu não falei que ele volta? E esses 3 concordam? Ele está refalando. Nessa aí nós poderíamos colocar a obra de Cristo, que teria muito a ver com todo sentido. Próximo. O Espírito vai aparecer quando Jesus foi batizado. Por que eu falo que tem a ver com a obra de Cristo? Porque é um testemunho. Quando Jesus estava na terra, quem garantia que ele era Jesus? Não é? Quando Jesus, o Espírito Santo,
veio logo depois que ele saiu, logo depois do batismo, e abriram o céu, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Logo depois o pai fala o quê? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então isso é um testemunho para as pessoas quem era Jesus. Estava testificando, Deus estava apontando, esse é meu filho amado, o Espírito Santo vem sobre ele. Isso é um testemunho que Jesus era o Filho de Deus. Estão entendendo? Está testemunhando, isso é uma comprovação. E em 1 Coríntios fala assim, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele faz, ele não deixa, ele não permite, ele nunca faria você amaldiçoar Jesus. E ele é o que permite que você diga que ele é o Senhor. Porque é o Espírito Santo que testifica que Jesus é o Senhor. Então é ele que atesta, ele que confirma, ele que te mostra Jesus. Próximo. Mais um. Água. Aqui eu pus quando Jesus foi batizado por João Batista. Então Jesus veio da Galiléia, o Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Ou seja, Jesus tinha que cumprir as Escrituras e tinha que dar testemunho que ele era o Messias. Porque quando ele cumpria as Escrituras, ele dava testemunho. Inclusive, mais tarde, João Batista pergunta assim, manda discípulos para perguntar, você é o Messias ou a gente tem que esperar outro? Aí ele leva os discípulos de João e mostra, esses estão sendo curados, espíritos, demônios estão sendo expulsos, pessoas estão sendo ensinadas, ou seja, eu estou cumprindo as Escrituras, isso é testemunho que eu sou o Messias, isso testifica que eu sou aquele que as Escrituras falavam que haveria de vir. Não é eu que estou falando, é Deus que testifica que eu sou Jesus. Você entendeu? É Deus que testifica que eu sou o Messias, através do que eu faço no cumprimento das Escrituras. Então, o cumprimento das Escrituras testificam quem é o caráter e a pessoa de Jesus. E o batismo foi uma forma de testificar. Tanto que após o batismo, desceu a pomba e Deus apontou. Então, é uma testificação quem era Jesus. Então, através da água do batismo, ele se mostrou. E no sangue, ele também se mostrou. Quando Jesus morreu, tem esse versículo que é muito interessante. Em Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. A morte de Jesus foi uma coisa tão espantosa, que até os incrédulos, até os que não eram judeus, que não criam nas Escrituras, eles falaram, este era o Filho de Deus, porque eles já viram muita gente morrer, mas eles nunca viram o que eles viram quando Jesus morreu. Eles nunca viram aquilo. Foi uma coisa assustadora para eles. Isso foi um testemunho quem era Jesus. Então, esses acontecimentos, a ação do Espírito Santo, o batismo e a morte de Jesus, são testemunhos da pessoa de Cristo. Isso é uma outra coisa que João também fala aí, ok? Próximo. Mais um e mais um. Mais outro. Mais outro. Isso, mais um. Agora João 5, de 9 a 12. Para encerrar, olha o que João fala. Depois de ele falar que o Espírito, a água e o sangue, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que as obras de Jesus, do ministério dele, testificam quem ele é, ele fala a seguinte coisa. Nós aceitamos o testemunho dos homens. O testemunho do homem é aceito, até na lei, na justiça. Mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus que dá acerca de seu Filho. Aí ele fala assim, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Olha que interessante que ele fala. Ele fala assim, se nós aqui aceitamos o testemunho de pessoas, muito mais o testemunho de Deus. Agora, se você não aceita o testemunho de Deus, a palavra de Deus, você diz então que Deus é um mentiroso, porque você está desmerecendo o que Jesus está afirmando. Existe uma outra colocação também que Paulo está falando, que é com relação a alguns judeus, algumas pessoas que entraram
que aceitaram, teoricamente aceitaram Jesus, mas que estavam nas igrejas, que afirmavam que Jesus não veio em carne. Então, muitas expressões que ele fala é para justificar que Jesus veio em carne, tá? Então, saiu água e sangue de Jesus, tem toda uma conotação que Jesus veio em carne, essa ideia que Jesus existiu em carne. Então, não é ele estava se contrapondo a esses judeus que diziam que Jesus só veio em espírito, que era mentira isso, tá? Quem crê no Filho tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. O testemunho que Deus dá sobre o seu Filho. Próximo. Agora ele vai explicar que testemunho é este. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Este é o resumo da ópera. O testemunho do Espírito Santo, da água, do sangue, todo o testemunho da vida, do ministério de Jesus, é para apontar isso. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem, não tem, porque rejeita o perdão e a palavra de Deus. Rejeita Deus e chama Ele de mentiroso. Esse é o momento da gente considerar. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu coloco Jesus em primeiro lugar da minha vida. Ele é quem eu quero ver. Ele é quem eu anseio. Ele é o centro, é o tudo que eu mais quero, que a gente cantou na música. É tudo que eu mais quero. Ele está em primeiro lugar na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. É Jesus. Eu creio que Ele morreu por mim na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo deles. Esse ponto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Está morto. Essa é a palavra de João. Eu resumo. Se você rejeita o testemunho de Deus, você está morto, porque está rejeitando o testemunho de Deus. Essa questão de testemunho é uma coisa importante. Próximo, mais algumas vezes, ele vai e volta, e mais um. Isso, mais um, perfeito. Testemunho, uma explicação de testemunho, é a declaração, o depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. Então ele está afirmando algo, ele está confirmando, ele está dando testemunho que ele viu, que ele participou, que ele sabe de algo. É um testemunho. Próximo. Uma pessoa que dá testemunho é o próprio João, no primeiro capítulo de 1 João, olha o que ele fala. E o que era desde o princípio que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos e nossas mãos apalparam. Olha que interessante, para falar que Jesus veio em carne. Olha que interessante. A gente viu, a gente apalpou. O quê? E isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, Jesus. Nós a vimos e dela testemunhamos. João era testemunha, ocular e presencial. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está falando de Jesus. Ele era testemunha do tempo que ele viveu com Jesus. Porque era impossível ele que viveu com Jesus, que esteve com Cristo, não testemunhar e não ser uma pessoa que prega o Evangelho e que conte o que aconteceu. Ele falou, vou contar para vocês o que eu vi, vou contar para vocês o que eu senti, o que eu aprendi, vou contar aquele Jesus que esteve comigo fisicamente. Eu vou contar para vocês tudo isso, porque a vida, ele é a vida, ele estava com o Pai, mas Deus nos deu e ele foi manifestado a nós. Então João era uma testemunha, e ele diz que além dele ser testemunha, Deus era testemunha, e é muito maior que ele, ok? E nós, como é que ficamos? 2 vezes. Isso. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso foi falado, Jesus falou isso aos discípulos. Mas aquele que crê em Cristo recebe em si o Espírito Santo e ele vira testemunha dentro de você. E você se torna testemunha porque você tem o Espírito Santo para testemunhar da obra de Deus na sua vida. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não crê em Cristo, você não pode ser testemunha. Só com a ação do Espírito Santo você pode ser uma testemunha. E os apóstolos, eles andavam com Jesus e não podiam ser testemunhas, até ser revestidos do Espírito Santo. E nós também. Quando cremos em Cristo, recebemos o Espírito Santo, temos que nos encher dele para sermos testemunha aonde a gente estiver.
do amor, do poder e da graça de Cristo. Mais um. Tem uma passagem interessante em Ezequiel, volta de novo para Ezequiel, né? Sobre o vigia, o sentinela, o arauto lá, o sentinela da cidade. Deus vira para Ezequiel e fala assim, olha, você põe um vigia na cidade. Ele está vigiando para ver se vem inimigo. Se o inimigo vier atacando, ele toca o sino, toca a trombeta, ele avisa as pessoas do inimigo. E as pessoas se preparam. Ou pegam espada ou fogem, mas se preparam. Agora, se alguém ouvir o sentinela e não tiver nem aí, não se preparar e for morto, a culpa é dessa pessoa. Agora, se o sentinela não avisar e alguém for morto, a culpa é do sentinela. Estão entendendo? Aqui ele fala, ele dá uma explicação, logo depois disso ele fala, quando disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você, de fato, advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de sua responsabilidade. Ou seja, a pessoa, se morrer, morre pelo pecado dela, pela iniquidade dela, pela falta de fé em Cristo. Mas a sua função, o seu trabalho como testemunha, é de avisar, é de falar. A palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo. Mas Jesus, ele manda, ide e fique olhando para o teto. É isso? Sente no banco. Ide, pregai. A palavra de Deus diz para ir e pregar. Ide e dê testemunha. Ide e seja testemunha. Ide e faça diferença. Ide e fale. Você não é obrigado a levar, a converter ninguém. Isso não existe. Quem converte é o Espírito Santo. Você fala a palavra de Deus, mas não é para você acusar a pessoa. Você fala da graça e do amor e do perdão de Cristo. E o Espírito Santo faz a obra dele. Amém? Como? Mas dá uns 3, acho que é uns 3. Isso. Mais um. Como? Como é que se dá testemunho? Isso é uma coisa muito interessante. Se eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que a macieira avisa para vocês que ela é uma macieira? Ela canta, eu sou macieira, assim? Ela manda recado no WhatsApp, posta no Instagram. Como que ela avisa que ela é uma macieira? Como é que você sabe que uma árvore é uma macieira? Pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. E mais, pelo fruto se conhece se é uma macieira boa ou ruim, né? Que tipo de maçã, se é doce, se é azeda, se é grande, se é pequena. Pelo fruto você conhece a qualidade da árvore. E se sai fruto dela também, né? Porque tem árvore que não sai fruto de jeito nenhum. Pelas folhas. Você conhece. A Bíblia fala que você conhece uma árvore pelos seus frutos. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, e nem se fidimam uvas de abrolhos. Você conhece pelo fruto. Isso é um ponto interessante. Como é que as pessoas nos conhecem e sabem que somos cristãos? Só pelo que a gente fala? O que seria fruto aqui? É o fruto do Espírito Santo? Não. Ele está falando qual a sua atitude. Você tem mudança de vida, sua vida transparece, você só tem uma capa. Você vive como cristão, você é um cristão de fato, você é um servo de Cristo, e isso transparece porque você mudou a sua vida pela ação do Espírito Santo. Isso se torna evidente, muitas vezes incomoda as pessoas, muitas vezes não é agradável, porque as pessoas queriam outra coisa de você, queria que você fosse desonesto com elas, e você não é. Que você mentisse, você não mente. Que você usasse droga, você não participa. Você mudou a vida. E muitas vezes a sua mudança de vida aponta o pecado dela. Sem você falar. Só pela sua atitude. A sua atitude
é de uma pessoa com fruto do Espírito Santo, é uma coisa para nós nos avaliarmos. A nossa atitude dá testemunho? É essa a pergunta. A Bíblia fala que um pastor não deve ser pastor se ele não cuidar bem da casa dele. O que ele está falando? Que se em casa ele não der fruto de ser um bom pastor, ele não deve assumir a igreja. E como é que a gente se comporta no trabalho? Como é que a gente se comporta na escola? Como é que a gente se comporta com os vizinhos? Como é que a gente se comporta no dia a dia sozinho? A gente dá fruto? Não é? É uma pergunta para a gente fazer para nós. É claro que o testemunho não é só de atitude, também é de falar. E sobre o que dá testemunho? Próximo 2 vezes? Mais um. Isso. Sobre o que dá testemunho? Da mudança de vida pela fé em Cristo. Por exemplo, você crê em Cristo, você tem mudança nos maus hábitos. Você pode falar, eu fazia isso, não estou fazendo mais, as pessoas vão notar. Falhas de caráter. Sim, é um testemunho, essa mudança de vida que Cristo te propõe. Livramento de vícios. Quantas vezes a gente tem ex-drogados que aparecem e falam isso? Pessoas que faziam coisas erradas e dão testemunho. Lembra de Zaqueu? Que roubava as pessoas? Que ele deu testemunho de mudança de vida. Nós podemos dar testemunho de livramento de problemas, de situações críticas na nossa vida, que Deus nos livrou. De curas físicas, emocionais e espirituais. Muitas vezes nós sofremos problemas e Deus nos dá livramento. Muitos livramentos. A minha esposa estava com dengue hemorrágica, a médica falou que provavelmente ela não ia viver. E ela escutou. A médica fechou a porta e falou, só que ela foi até a porta escutar. E escutou. Ela entrou em crise. Minha esposa está viva. Não foi um livramento? Foi um livramento. O meu filho, ele teve que fazer uma correção ortognática e estava tudo certo com o convênio. Até a última hora que o convênio disse que pagaria o médico, o hospital, mas não as peças que teria que pôr, que teria que pôr umas placas. E custava só uns 120 mil reais. Nós entramos na justiça e naquela mesma semana, acreditem, foi entrado tipo na terça-feira e na quinta-feira o juiz disse que eles teriam que pagar. Isso foi um milagre. Um milagre de Deus. Vocês têm uma ideia, eu tinha um convênio médico da Fundace, eu trabalhava no Banezer, pelo Banezer, na Estação Especial da Lapa. E minha esposa estava grávida, eu tinha feito curso de gestante, já tinha quarto no Hospital Santa Catarina, lá na Vila Paulista, já tinha a médica que cuidava dela. Nós fomos numa igreja que nós nunca tínhamos entrado antes, nós íamos porque nós fazíamos trabalho com surdos, deficientes físicos, e nós entramos lá, e uma mulher veio falar, Deus me falou, você não se preocupar com nada, que Ele está cuidando de tudo. Que você vai estar num quarto grande e sozinha, vai ser um médico que vai tomar conta de você, é um menino que você vai ter, e esse médico vai estar te esperando na porta do hospital. Eu lembro até hoje o que ele falou. A gente olhou, não é médico, é médica, o quarto não é grande, é pequeno, e ela não vai ficar sozinha, que é particular, eu vou ficar com ela. Mas a gente, ok, tudo bem. Ela falou isso, o Mário Covas entrou e fechou a Fundace, fechou o Banezer. Eu tinha guia de internação já da minha esposa e não valia mais nada. E eu não tinha dinheiro para pagar o hospital. A igreja que eu estava, a Igreja Batista Unida do Brás, levantou recurso e pagou tudo para a gente. Aí a médica, a gente conseguiu um hospital, não no Santa Catarina, um hospital São José do Brás, e a médica dele falou que não ia fazer o parto lá. A gente conseguiu um outro médico para fazer esse tratamento. E ela passou no médico. No outro dia ela entrou em trabalho de parto. E quando nós chegamos no estacionamento do hospital, ele estava do lado de fora, de pé. Num dia como esse. 10h30 da manhã, mais ou menos. Aí eu virei, por que o senhor estava na porta? Eu fico na porta, mas quando minha paciente entrar no hospital, já me vê ficar tranquila. E tudo se cumpriu, que ela tinha falado, porque Deus estava cuidando de tudo. Isso é testemunho que eu posso dar para vocês das obras de Deus na minha vida.
que Deus cuidou de mim, Deus me ama. E não porque eu seja melhor, porque eu sou um pecador, como o pastor fala, mas porque Ele me ama, e me perdoa, e nos abençoa, e cuida de nós. Não é? E interessante que eu estava filmando esse médico, eu tinha uma câmera VHS, e eu estava filmando ele, e ele é muito engraçado. Ele falava para não filmar de lado, porque ele tinha um narigão. Ele filma de frente, de lado não dá, porque o nariz é enorme. Aí ele falou, você sabe que é engraçado? Que eu cobrei metade do valor que eu cobro para minha paciente. Porque vocês chegaram no dia, outro dia entraram no trabalho de parto. Eu não fiz o pré-natal com vocês. E eu cobrei metade do valor. Mas quando o Senhor manda, a gente obedece. E eu nunca pedi nada para ele, e nem falei do problema do que aconteceu. Nunca. E interessante que quando acontece isso, essa situação de sufoco, de desespero, isso também vira uma possibilidade de testemunho. Então, muitas situações difíceis que você passa, muitas vezes são bênçãos de Deus para você testemunhar do poder de Deus na sua vida. E amanhã você pode falar, olha o que Deus fez por mim. Olha como Ele é bom. Você está passando um sufoco, mas confie em Deus, espera nele. Vai para o seu quarto lá, aquele quarto secreto, se ajoelha, derrama seu coração. Para amanhã, esse momento de sufoco virar um momento de testemunho. Resposta de pedidos de oração. Quantas coisas a gente pede a Deus? Eu clamei a Deus para poder ser transferido para cá, e Deus me ouviu. Eu clamei emprego para minha esposa e meu filho, e Deus deu. Deus ouve as nossas orações. Muitas vezes Ele fala não, mas Ele ouve, Ele cuida de nós. Nós temos que ter fé, não só no poder de Deus, mas no caráter de Deus. Porque muitas vezes a gente acredita que Deus é amor, tudo, mas a gente não crê mesmo de fato que Ele está nos ouvindo, que Ele está do seu lado. A irmã está usando, estou vivendo Atos 29, e muita gente não sabe que Atos 29 não tem na Bíblia, que Atos vai até 28, né? Mas o que quer dizer? A camiseta dela é que eu vivo a igreja primitiva, eu continuo vivendo no amor de Deus e na mensagem de Atos da igreja de Deus, né? Outra mensagem é de perdão, né? Você pode dar testemunho de perdão. Os meus irmãos que estão assistindo aqui não se falavam, sabia? Desculpa. Eu orei por anos para que eles falassem, e Deus abençoou. Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa. Tem uma história que eu vi num filme, aliás, eu vi um texto, né? Que tinha um filósofo que escreveu livros sobre filosofia e falou que a Bíblia era falsa, que a Bíblia era uma piada, que o livro dele era melhor que a Bíblia. E ele convidou um crente para um debate sobre a Bíblia e o livro dele. Esse crente falou assim, não tem problema, desde que a gente possa encher esse auditório. Eu chamo 50 pessoas que a Bíblia fez mudança na vida, que eles podem dar testemunha do poder de Deus na vida deles. Eu chamo 50 pessoas que eram traficantes, bandidos, prostitutas, pessoas ruins, que se converteram, aceitaram Jesus, que vão dar testemunho aqui. E eu quero que você me traga 50 pessoas que o seu livro mudou a vida da pessoa. Sabe quantas pessoas o livro tinha mudado? Ninguém. Mas a Bíblia tinha muito mais de 50 para encher aquele lugar. A Bíblia o poder de Deus é vida e testemunho para mudança de vida. Próximo. E mais um. Na Bíblia nós temos alguns testemunhos bem claros. Em Abel, olha o que fala em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Abel era justo e a vida dele dava testemunho. Por isso que o sacrifício de Abel foi aceito
e o sacrifício de Caim foi rejeitado, porque Caim era um homem de más obras. Testemunho da vida, quem atesta que Abel era justo é Deus. Que a gente não faça as coisas só para agradar os outros, para a vista dos outros, mas que a gente se preocupe que Deus olhe para nós e veja nosso testemunho de vida. Amém? Próximo. Davi. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das... isso é uma coisa interessante. Davi estava cuidando do rebanho, mas os hebreus estavam em guerra com os filisteus. Só que ele era muito novo para ir para a guerra. Os irmãos dele estavam em guerra. Aí o pai vira para Davi e fala, você vai lá, leva esse queijo para o capitão, onde estão seus irmãos, veja como eles estão. Quando Davi chega lá, ele vê o filisteu xingando a Deus, xingando o povo de Israel, e aquilo mexeu com ele. Todo mundo desprezou ele, os irmãos desprezaram ele. Aí ele falou, não, o rei falou que quem matasse Golias, porque Golias estava desafiando, né? Quem matasse Golias ia ficar com um monte de coisa, inclusive com a filha, né? Aí ele foi falar com o rei. O rei deu a armadura, ele não conseguiu usar. Aí o rei falou, olha, Golias não é só um gigante. Golias é um homem treinado em batalha, você é um menino. Você não tem treinamento de batalha, não sabe nem usar armadura, não sabe usar espada, você é uma vergonha, né? Quase falou isso, né? Não falou, mas deu para entender, né? Aí Davi falou a seguinte coisa. Eu estava cuidando do rebanho do meu pai, não é nem dele, é o rebanho do pai. Chegou um leão, catou uma ovelha. Sabe o que eu fiz? Eu fui atrás, arranquei a ovelha da boca dele e matei ele. Aí veio um urso, ou uma ursa, acho que era uma ursa. Eu fiz a mesma coisa. Agora, veja bem, você é um servo de Deus, ungido de Deus, tem um monte de rebanho. O urso não vai em ninguém, vai em você, vai no seu rebanho. A ursa não vai em ninguém, vai no seu rebanho. Mas Deus não está te guardando? Não está te livrando do mal? Davi não olhou assim não. Davi falou, sabe o que é isso? Deus mandou aqueles bichos lá para eu enfrentar, para eu estar pronto para o dia de hoje. Olha o que ele fala. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. O testemunho de Davi permitiu que ele enfrentasse Golias. Ou seja, aquela situação difícil foi o presente que Deus deu para preparar Davi para a luta contra Golias. Muitas situações que a gente enfrenta difíceis são presentes de Deus, preparando a gente para coisas maiores. Deus fala assim, você acha ruim isso aí? Se prepara que eu vou mandar depois. Isso é moleza. Deixa depois, você vai ver o tamanho do gigante. Que você vai vencer também, porque eu sou contigo. Essa situação você não está sozinho, mas eu vou dar as situações para você aprender a confiar em mim, enfrentar o perigo, ter vitória e crescendo, porque Deus não manda um negócio muito acima, Ele vai mandando, preparando. Aí, quando está bom, Ele já manda o grandão. Não foi o que Ele fez com Davi? Foi. E Samuel, e José do Egito. Vocês conhecem a história dele? Foi vendido pelos irmãos, né? Quando ele se revela aos irmãos, sabe o que ele fala para os irmãos? Vocês intentaram mal contra mim. Vocês me venderam como escravo. Mas Deus intentou bem contra mim. E Ele me colocou como governador do Egito. E nesse momento, eu estou aqui para salvar a nossa família. E não só a nossa família. Salvar milhares de pessoas. Ou seja, o que ele está falando, toda situação ruim, vocês planejaram, mas Deus tinha um plano maior. Olha o testemunho que Ele está dando, de mudança, de bênção. José conseguiu ver a mão de Deus em toda aquela situação ruim. Ao invés de ele ficar com ódio, ele veio com perdão. Mais dois, por favor. E Ana, vocês conhecem a história de Ana? Como que era o nome do marido de Ana? Eucana. Ela queria ter filho, e ela clamou a Deus, e ela fala assim, e disse ele, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que está aqui, que aqui estava contigo,
para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Outro testemunho. Testemunho do quê? Que Deus ouviu a oração. Nós temos que dar testemunho. Uma pessoa falou uma frase para mim, que biblicamente eu nunca encontrei fundamento, mas que mexeu comigo. Se você não testemunha as bênçãos de Deus na sua vida, ela apodrece com você. Falei, uau, que palavra horrível. Mas aquilo mexeu comigo, eu fui ter testemunho. Dê testemunho, fale do que Deus faz na sua vida. Não deixe apodrecer com você, entendeu? Não deixe apodrecer com você. Vai e fale do amor de Deus, fale do que Deus fez. Fale coisas simples que Deus fez, você orou por aquilo e Deus ouviu sua oração. Fala, comenta, fale disso. Deus quer que você fale, que você seja testemunha. E dê testemunha. Como é que você vai ser testemunha se você não falar? Não é? Deus nos abençoe e nos ajude a ser testemunhas, porque Deus já é testemunha de Jesus. Amém? Vamos orar para terminar? Pai querido, Senhor amado, Tu és... maravilhoso. Obrigado porque esse dia lindo de sol, para a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de louvar Teu nome. Esteja nos abençoando nesse dia, Senhor. Ó Pai, guarda-nos e nos ajude a testemunhar do Teu amor e de crer em Ti todos os dias e todos os momentos e sermos luz, mesmo quando estamos sozinhos. Bendito és Tu, Senhor, glória a Ti. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Só para lembrar, nós temos culto à noite, às 20 horas. Vocês vão tocar? Vão tocar uma música, né? Às 20 horas, desculpe, 19h30 tem culto hoje. Dá para ver quantas pessoas ainda tem vaga? Porque o culto é presencial e online. E como nós estamos ainda na questão do Covid, existe número limitado de pessoas. Dá para ver quantas pessoas ainda tem? A irmã Vanessa, aniversariante. 4 vagas? Apenas 4 vagas, tá, para hoje, tá? Nós temos culto quarta-feira também às 20 horas. Temos o trabalho com juniores, é na terça-feira, não é? 19h30. E temos os caçadores de alma. Os Hunters, os Soul Hunters, que é na sexta-feira. Os Soul Hunters, na sexta-feira, 8 horas. Também trabalho com jovens e adolescentes. Estão todos convidados. Esses outros 2 trabalhos, juniores e adolescentes, é presencial. O culto de quarta-feira é presencial e online também. Tá? E irmão, poderia colocar a questão da obra da igreja? Tem um slidezinho? Quem quiser contribuir, nós temos aí o Pix da igreja, com o número do CNPJ. Nós estamos fazendo várias obras aqui na igreja, de reforma, para a sala de crianças e para algumas outras áreas da igreja, que os irmãos estejam orando por isso e contribuindo segundo a vontade e a disponibilidade do coração dos irmãos, porque Deus ama a quem dá com alegria. Obrigado, irmãos, e tenham um bom domingo. Vamos terminar aí com um louvor a Deus. Obrigado. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé? Vamos terminar cantando que nosso Deus é bom em todo tempo? Em todo tempo, nosso Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pela sua bondade e misericórdia que nos cercam. Glória a Deus.